Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. É um prazer ter você aqui comigo em mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar como você pode tornar a sua experiência profissional atraente aí para os pacientes. Como é que eles vão ver valor na sua experiência profissional, nas suas certificações, nas suas qualificações? Como é que a gente faz o olhinho do paciente brilhar quando a gente fala sobre a nossa experiência e sobre a nossa qualificação? Bom, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo liberado aqui no canal para ajudar no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio na área da saúde. E também vou te pedir para você deixar o seu like aqui no final do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o caminho normal do profissional da saúde, né? Então vamos lá, qual é o nosso caminho? A gente faz a nossa graduação, aí muitas vezes a gente faz a nossa graduação, tem gente que emenda, tem gente que assim como eu faz depois. A gente, investe em curso técnico, que a gente quer entregar mais qualidade no tratamento do paciente, a gente quer ser um profissional melhor, a gente está sempre investindo em especializações. E isso, gente, é o que é esperado de um profissional. Porque o profissional investir em qualificação técnica é necessário, natural e também nosso dever quanto profissional. Inclusive no nosso código de ética, é bem claro quanto a isso, que a gente precisa estar em constantemente inovação, atualização, para a gente realmente entregar um tratamento que seja eficiente para o paciente, que resolva os problemas do nosso paciente. E eu gosto de dizer o seguinte: nenhum paciente procura um profissional porque você é ruim tecnicamente, eu te procurei. O mínimo que o paciente ele espera é que aquele profissional ele tenha a qualificação necessária para ele conseguir ajudar aquele paciente, naquele problema, naquela patologia, na condição que aquele paciente está apresentando. Então, isso é o natural. O profissional ele precisa entregar qualidade e principalmente ele precisa entregar resultado para o paciente. Por quê? Essa é a função do nosso trabalho. Então, eu, como fisioterapeuta, o paciente me procura, eu tenho que entregar resultado para o paciente. O que é resultado para o paciente? Se ele está com uma dor, eu tenho que melhorar o quadro álgico desse paciente. Se esse paciente ele está com alguma disfunção, eu tenho que entender o que está causando essa disfunção e reverter isso, melhorar a função, devolver a função para esse paciente, Então, a gente precisa realmente fazer isso. Isso, gente, é nossa obrigação enquanto profissional. Essa é a nossa obrigação, esse é nosso dever enquanto profissional. Se você faz isso, não é nem parabéns, é nossa obrigação e nosso dever profissional. A gente não faz mais do que a nossa obrigação, porque essa é a função do nosso trabalho. Então, por exemplo, por que a gente tenta enaltecer e deixar isso bonito? É claro que é bonito trabalhar com pessoas, é gratificante, mas preste atenção. A gente também não pode romantizar muito também o nosso trabalho no sentido de, você tá lá com teu pneu furado, você vai no borracheiro, Você vai lá, ele conserta seu pneu, é a obrigação dele porque é o trabalho dele, Ele não fez mais do que obrigação no sentido que ele está fazendo o trabalho dele. Claro que a gente agradece, claro que a gente é grato por aquele trabalho, claro que a gente paga aquele trabalho, mas ele não fez nada demais, entende? Então a gente não precisa, não é enaltecedor no sentido de é claro que a gente lida com vidas humanas, é um pouco diferente nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que parar de romantizar no sentido de que a gente tem que fazer bem o nosso trabalho e pronto, acabou, e a gente não tem que se enaltecer por isso, é nossa obrigação. Eu fico feliz, fico grata, eu me sinto realizada fazendo o meu trabalho? Sim, muito. Então eu não preciso ficar enaltecendo isso, eu só preciso continuar fazendo porque essa é a função do meu trabalho. Eu estou ali para servir o meu paciente e entregar resultado para ele, tá? Então eu acho que isso a gente também tem que começar a pensar nesse sentido de a gente sempre entregar resultado para o nosso paciente, tá? Afinal, essa é mais do que a nossa obrigação. E qual é o caminho correto do profissional da saúde? Bom, durante a minha trajetória profissional, o que eu percebi?
Chegou um ponto que, assim, eu sempre me senti muito segura para atuar tecnicamente falando, sabe? Eu não tinha problema, tipo assim, eu não sei o que fazer, qual a conduta que eu vou fazer com esse paciente, eu não sei se eu faço assim ou se eu faço assado, eu tô em dúvida. Então, assim, eu sempre tive muita segurança para atuar tecnicamente, né, como fisioterapeuta. Só que ao longo da minha carreira, principalmente quando eu decidi ter meu consultório, eu vi que me faltava coisas que eu nem sabia que eu precisava, né? E como é que a gente vê a manifestação dessas coisas? Eu tinha uma agenda vazia, muita falta, né? Eu não vi o paciente ali muito comprometido com o tratamento. Eu tinha certa dificuldade, às vezes, tipo, como é que eu vendo um serviço de saúde? Como é que eu vou vender o meu serviço sem o paciente achar que eu tô empurrando, se o paciente achar que, tipo, eu tô só querendo vender pra ele. Eu tinha muita crença, eu tinha muita dificuldade de fazer o planejamento do meu negócio, eu não sabia quanto eu tinha que cobrar, cobrava o que a média do mercado cobrava, enfim. Eu não sabia nem que eu estava cometendo erros, para ser sincera. Eu só entendia que eu não tinha os resultados que eu queria enquanto profissional. E eu descobri nesse caminhar que a gente precisa de equilíbrio, tá? E o que eu chamo de equilíbrio? Tá? A gente precisa ter o nosso desenvolvimento técnico, obviamente. Por que a gente precisa? Porque essa é a função primária da nossa profissão. A gente é um profissional técnico. Como eu falei anteriormente, a gente precisa entregar resultado para o nosso paciente. Só que a gente também tem uma carreira. Só que a gente tem um negócio, e eu acredito que o nosso trabalho, ele tem que ser prazeroso para a gente que está atuando. Ainda mais se a gente tem uma carga horária gigante, né? Às vezes a gente já tem 12, 13, 14 horas por dia. Ele tem que ser uma fonte de prazer e principalmente tem que ter um motivo de orgulho. A gente também tem que ter a contraprestação. Então eu preciso equilibrar essas duas coisas. O meu desenvolvimento técnico, que obviamente ele precisa ser constante, e o desenvolvimento de carreira e negócio, para quê? Porque se eu não tenho um desenvolvimento de carreira e de negócio, eu não vou chegar muito longe. Então, eu preciso desenvolver coisas que eu não sei que eu preciso, que foi o que aconteceu comigo, e por eu ter passado por isso, há 5 anos, desde 2015, eu faço esse trabalho com os profissionais da área da saúde. Por quê? Porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Porque é muito triste, gente, você estudar. Eu me formei numa das melhores faculdades do Brasil, eu me formei com um dos CRs mais altos da minha turma, eu sempre fui muito boa tecnicamente. Só que eu não sabia que eu precisava desenvolver isso. E eu vi que o desenvolvimento técnico ele é importante, mas se não tem ninguém para atender. Né? Para que serve meu desenvolvimento técnico? Para que serve os cursos que eu faço? Né? Então eu sempre tive muita frustração de também não estar fazendo o meu trabalho chegar a mais pessoas. Eu sempre soube que o meu trabalho técnico era muito bom, mas eu queria mais pessoas. E aí, para isso, eu entendi que eu precisava me comunicar melhor, eu precisava vender o meu serviço, claro, da forma certa. Tem toda uma particularidade quando a gente fala de venda na área da saúde. Eu precisava aprender a me divulgar. Só o boca a boca não é suficiente hoje em dia. Eu precisava ter gestão, né? Quanto de dinheiro eu perdi por não saber fazer gestão? Quanto eu perdi com isso? Eu precisava saber fazer uma boa fidelização. Eu trato super bem os meus pacientes, sou simpática. Eu sempre fui simpática, sempre fui agradável, né? Mas a fidelização é muito mais ampla do que isso, né? Tipo assim, eu não vi um comprometimento real dos pacientes com o tratamento. Eu tinha abandono de tratamento, o paciente faltava, remarcava, chegava atrasado, às vezes tinha atraso de pagamento. Isso tudo é problema de fidelização. E eu também não tinha um planejamento eficiente, principalmente da minha carreira e do meu negócio. Então, isso vem para somar. A gente precisa entender que quando a gente traz essa série de competências, de habilidades, isso vem para somar a nossa carreira. Claro que quando você se comunica melhor com o paciente, é melhor. Claro que quando você vende da forma certa, é melhor. Claro que quando você se divulga da forma certa, é melhor. Claro que quando você tem uma gestão, seu consultório, sua carreira funciona melhor. Claro que quando você tem pacientes fidelizados, você trabalha e tudo funciona melhor. Claro que quando você tem planejamento, o seu caminho funciona melhor. É inegável que isso tudo vem para somar. Isso é muito importante, isso a gente precisa entender, que tudo isso vem para somar. E às vezes a gente acha que só a parte técnica é importante. Ela é importante, a gente precisa dos dois.
tá? Porque na era que a gente está vivendo muito uma era de complementariedade. Então você não pode excluir uma coisa. Também não adianta a gente só desenvolver carreira e negócio se a gente também não for bom tecnicamente. Então, é a soma disso que vai fazer você realmente chegar nos resultados que você quer. E como é que funciona na prática, né? Como é que a gente torna a nossa experiência profissional atraente para os pacientes? Bom, as suas experiências profissionais, elas não podem servir para decoração. E eu gosto de falar isso porque eu era uma colecionadora de certificado, né? Então, ia lá, fazia o curso, né? Tipo aquele certificado. E eu lembro, né, que quando eu era solteira, no meu quarto, tinha minha cama. E aí, do lado, tinha minha escrivaninha. Eu tinha uma escrivaninha onde eu estudava. E ela tinha 4 gavetas. E na última gaveta, era a gaveta dos meus certificados. E aí eu tinha uma pastinha toda bonitinha, né? Eu sempre fui muito organizada e cuidadosa. E ali era a minha gaveta dos certificados. Eu colocava todos os meus certificados ali. Até que teve um dia, né? E eu não sei porquê. Como era a última gaveta, a gente geralmente não mexe muito na última gaveta, né? A gente sempre bota as coisas que a gente usa mais na primeira e a gente vai fazendo assim. E eu falei, cara, por que os certificados estão na última gaveta? Porque eu não uso. Isso não me serve de nada, né? O certificado, ele não pode servir somente para decoração ou para estar na nossa última gaveta, né? Às vezes os profissionais têm uma parede linda, cheia de certificado. Mas como é que funciona isso na prática? Certificado, né, currículo na parede, ele não serve para nada se você não tem mais pessoas para você ajudar. Eu acredito muito que o nosso trabalho, ele é uma ferramenta de transformação de vidas. Existem milhões de pessoas precisando do nosso trabalho no nosso país. Então, se eu me preocupo em só colocar um certificado e não faço aquele certificado um instrumento prático de transformação de vidas, não me serve de nada. Então, eu acho que o certificado, ele tem que ser transformado em instrumento de ajudar mais pacientes, de ajudar mais pessoas que estão precisando do nosso trabalho. Isso é muito sério. E como é que a gente faz para reverter isso? Bom, o que os seus certificados, eles te permitiram alcançar? Então, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada, né, nos seus certificados, coloca em cima da mesa, tá? O que esse certificado, olha para esse certificado aqui, o que você aprendeu com esse curso? Aí você vai pensar, tá, esse curso aqui eu aprendi essa técnica aqui, tá bom. Com essa técnica aqui, quando eu apliquei com o paciente, aí você vai pensar, eu apliquei nesse paciente, vai anotando, tá, no papel. Eu apliquei com esse paciente aqui, quadro clínico tal, resultado que você teve aplicando esse conteúdo desse certificado. Eu consegui XYZ. Esse resultado é o que você tem que passar para o seu paciente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fala do curso. O curso por si só, o curso na verdade, ele é um curso para profissional. Então você faz uma técnica X, o paciente ele não sabe para que aquela técnica funciona. Aquela técnica X, quando aplicada, permite alcançar esse resultado. Então é esse resultado que você tem que explicar para o seu paciente. Não é falar da formação. A formação, o paciente não entende chongas. Você precisa falar o que na prática aquela formação te permite alcançar com o paciente. Não é para você. É para o paciente. Por quê? Porque eu, particularmente, eu faço um curso para o meu paciente, não para mim. Eu faço um curso para o meu paciente. Por quê? Porque é ele o motivador e o objetivo final do meu trabalho. Então, o curso ele tem que ser para o paciente, não para mim. Se eu faço um curso e não utilizo com o paciente, não me serve de nada. Então, você tem que pegar que resultado aquele curso te permitiu alcançar. E isso você tem que deixar explícito para o seu paciente. O que a sua experiência profissional e os seus cursos te trouxeram de resultado? Então, pare e pense o seguinte. Você conseguiu atender mais pacientes? Isso é um bom indicativo, é sinal de que você é bom, né? É sinal de que aqueles cursos, eles te trouxeram, né, pacientes para você atender. Você conseguiu ter mais pacientes para você atender? Se sim, isso é bom, isso mostra que você também é um profissional requisitado. Isso é bom, porque o paciente ele quer se tratar com um profissional melhor, um profissional que é mais requisitado,
né? O paciente quer se tratar com aquela pessoa que ele realmente confia, aquele profissional que ele realmente confia. O que essa experiência te permitiu trazer de resultado para o paciente? Então, muitas vezes, você consegue atender melhor esse paciente de que forma? Anota isso, tá? Anota, porque isso tem que ser passado para o paciente e não o simples fato de você falar que você tem um curso XYZ, entendeu? É como isso te trouxe resultado na prática. Isso que é atraente para o paciente. O paciente ele não entende as nossas qualificações técnicas. Então, o que a gente precisa fazer? O seu trabalho é fazer uma tradução através de uma comunicação assertiva e eficiente. Então, não adianta você falar numa linguagem que o paciente não entende. Se você fala que você tem a certificação XYZ, o paciente não entende, aquilo não faz parte da vida dele. É a mesma coisa que, tipo, um advogado, né? Às vezes eu tenho, né, coisa com advogado, que às vezes fala, eu falei, o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Às vezes eu falo com advogado, eu falei, não é possível, cara, quando eu vou falar pra ele que eu sou fisioterapeuta que eu não entendo o que ele tá falando? Então, basicamente é isso que a gente faz com o nosso paciente. Por a gente estar tão imerso na nossa realidade profissional, a gente esquece de desenvolver uma comunicação mais assertiva e eficiente com quem não está nesse universo. Então, toma cuidado, porque o paciente, ele não faz parte do nosso universo. Então, eu não posso falar com ele na linguagem que eu aprendi enquanto profissional. Eu tenho que fazer essa tradução de uma forma que eu também não perca um pouco, não perca é ótimo, né? Não perca um pouco da minha credibilidade enquanto profissional ao passar para essa linguagem, tá bom? E isso é um trabalho que exige o quê? Treinamento. A gente vai treinando, tá? A gente vai treinando até a gente evoluir nesse assunto. Claro, né, gente? É um processo. Não adianta que a gente... É difícil, né? Às vezes eu pego para escrever, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou escrever sobre esse assunto aqui? Porque a nossa tendência é escrever muito como fisioterapeuta, né? Como profissional. Aí eu falo, opa, aqui, fisioterapeuta, calma, né? Deixa eu escrever aqui para que, tipo, uma pessoa que não é fisioterapeuta, ela entenda. Então, é difícil fazer isso, tá? Não é fácil, não. É difícil e, principalmente, é trabalhoso. Então, a gente tem que estar em constante desenvolvimento. E a gente precisa transformar a nossa experiência, os nossos cursos, as nossas qualificações em algo de valor para o paciente, né? Então, como os certificados te permitiram criar ou ter um diferencial? Então, preste atenção. O seu diferencial não pode ser atuar com a técnica X. Por quê? Diferencial é algo que você é diferente. Então, por exemplo, se alguém vai do seu lado e faz a formação na técnica X, você perdeu o seu diferencial. Então, pensa sempre como é que esse curso, esse certificado te permitiu fazer um trabalho diferente. O que é diferente hoje o seu trabalho ou o seu tratamento? Anota, escreve, tá? Qual a experiência diferenciada que você entrega para o paciente? Anota, escreve. Qual o resultado de tratamento diferenciado que as qualificações e seus cursos te permitiram entregar para o paciente? Especifica. Não adianta também a gente falar assim, eu entrego um trabalho diferenciado. Como? Entende? Então, a gente tem que especificar o que o seu trabalho é diferenciado, por que o seu trabalho é diferente, por que você tem um resultado de tratamento diferenciado. Então, quando a gente fala em diferencial, a gente não pode só falar que a gente tem diferencial. A gente precisa explicitar, especificar e principalmente listar, tá bom? Então, dessa listagem que vai ser mostrada para o paciente. Então, você precisa mostrar sempre o resultado que você tem hoje. O resultado do seu trabalho, da sua evolução como profissional
isso daqui, essa lista que a gente fez agora, é isso que você vai mostrar para o seu paciente, sem ficar falando de técnica X, Y, Z, tá bom? Então, quando a gente faz isso, a gente também consegue se mostrar como uma referência profissional para o nosso paciente, que é o que importa, né? Então, a gente consegue se mostrar diferente, a gente consegue se posicionar de uma forma mais diferenciada para o nosso paciente, a gente consegue agregar valor. Claro que não é simples, né? Tipo assim, Lu, eu travei. Gente, não é numa sentada assim que a gente vai fazer, né? Tipo, é um trabalho de análise, tipo assim, faz um dia, né? Deixa lá um cantinho, amanhã você volta, vê o que você pode melhorar. É uma construção. Não esquece que a sua carreira e o seu negócio, o seu consultório, eles estão em processo constante de construção. Não é uma coisa que a gente vai fazer papum e tipo, vou fazer hoje e tá tudo pronto, né? É um processo de construção e a gente precisa curtir esse processo e principalmente trabalhar na construção desse processo. Então, aplica tudo que você aprendeu nesse vídeo, já aplica com seus pacientes, que eu tenho certeza que você já vai conseguir transformar a sua experiência profissional e as suas qualificações técnicas em algo muito mais relevante para o seu paciente, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!